dia a todos. Queria cumprimentar o prefeito do Município de José e, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades que estão aqui presentes no evento. Cumprimentar o PP Colasso, que assim nos chamávamos da Secretaria, ele ficou alguns meses conosco na Defesa Civil, e isso foi na fase que nós estávamos discutindo com as equipes o projeto de licenciamento. Então, ele teve uma participação no período lá conosco também, acompanhando esse processo. Queria cumprimentar o Coronel Barcelos, e, em seu nome, cumprimentar as demais autoridades e militares presentes no evento. Cumprimentar todos aqueles que trabalham ativamente na Defesa Civil, tanto nos municípios quanto na regional. O trabalho de vocês é fundamental, porque num cenário como esse, como que nós vimos na imagem, e a trilha sonora é correta mesmo. É um momento de reflexão, porque ao passo que você olha as imagens, você tem que observar que, mesmo com todo o problema que ocorreu no passado, as pessoas têm o semblante da reconstrução. Todos ali pegando na enxada, limpando a sua casa, tirando aquilo que fora estragado pela inundação abrupta que teve aqui na noite. E isso também é um fato que leva esse registro de 199 mortes como número de resultado de um evento desse, porque é um momento que as pessoas estão mais frágeis a um evento com a velocidade que fora a ser o seu desenvolvimento durante a noite. E aí vem esse trabalho, que é uma nova política pública que nasceu nos últimos anos, que não é só proteção do indivíduo no que diz respeito à sua segurança, feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, e sim aquilo que protege a vida do cidadão, protege o convívio do cidadão com o meio que ele vive, e faz com que a vida cotidiana, mesmo no cenário de crise, consiga ser restabelecida no menor tempo possível. Esse é o desafio. Então, o momento de silêncio cabe a essa reflexão. Não são só obras estruturantes que vão fazer que a gente aprendeu em 74 seja o primeiro e o principal eixo do desenvolvimento. Nós temos que mudar a política de gestão, nós temos que mudar a ocupação urbana, nós temos que se preocupar com o desenvolvimento da cidade. Porque se em 74 esse registro já foi tão intenso, numa cidade que era tão menor do que hoje, e com uma ocupação em áreas até mais suscetíveis a risco menor do que hoje, o resultado só não é maior nos eventos que foram posteriores, os ciclos de chuva posteriores a 74, porque de 82 em diante o canal entra em sua atividade. Então nós estamos aí há 35 anos preocupados com uma situação, que foi a manutenção do equipamento que foi disposto à época para que ele mantenha sempre a sua funcionalidade. Então, o projeto de redragagem do Rio Tubarão, a essência dele é esse, é manter o equipamento que foi criado, um novo desenho do rio, e daí todas as suas características durante o licenciamento ambiental. Eu participei das 3 audiências públicas e participei do processo quando ele é internado na Defesa Civil, porque ele nasce aqui pela comunidade local, em conjunto com a SDR e a SDS, que financiou o projeto executivo. E a gente percebe o que ele ajuda e também o que leva de problemas também aonde ele passou. São rios mortos que tem dentro do complexo do Rio da Madre. Nós temos todas as discussões lá na área do complexo lagunar, lá onde ele deságua. Nós temos o trabalho de aprofundar a calha também até a boca da barra em Laguna. Nós temos o desafio de conseguir conviver num cenário novo, que não é o cenário de 73, 75, 76, quando fora pensada a obra e colocada em execução. Na época, e isso não precisa nós fazermos muito esforço, porque vários dos senhores aqui são testemunhas desse período, não se vivia tanto tempo na prancheta e tanto tempo na discussão para executar uma obra. Até parece que nós, ao invés de evoluirmos no tempo, nós retroagimos nas ações. Isso não é uma situação que nós temos que olhar
e encontrar como uma desculpa. Nós temos que encontrar sempre em cima disso que eu, como secretário, falo aos senhores, como desafio diário. O desafio de você vencer as barreiras que começam lá na discussão com a comunidade e termina lá na discussão com os técnicos e, quiçá, com os interesses que são vinculados a algumas instituições. Então, falo para os senhores com a propriedade de quem convive com projetos dessa envergadura. Nós temos hoje no Estado não só o projeto do Rio Tubarão, nós temos o projeto todo da calha do Rio Itajaí, lá na bacia de Itajaí, e com o apoio de organismos internacionais, e daí a gente nota com eles a discussão do porquê do tempo, mas mesmo lá no processo que a JICA fez conosco, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão, eu friso para os senhores uma data. Nós estamos um ano adiantado no projeto, que é um projeto que tem fim em 2023, conforme o plano diretor foi executado. E nós temos todo um planejamento feito no plano diretor, nós já antecipamos para 2022, então quer dizer que nós já andamos um ano a mais na frente, e mostra que tudo aquilo que você faz com vontade, e tudo aquilo que você faz com uma linha em que todos converjam para um fim, dá certo. Então, eu queria que vocês, ao passo que cada ano que se relembre a data, dia 24, que nós façamos esse exercício de reforçar as energias com um fim. O processo não acaba só com a redragagem. O processo passa pela Câmara dos Vereadores no que diz respeito às legislações que impõem a ocupação urbana, a discussão com as comunidades, no realinhamento do planejamento econômico, ecológico e estratégico do município com a gestão de riscos como um dos itens a serem observados. Tá? Mas volto no início da minha fala. Não são só obras estruturantes. Nós temos que olhar como um todo. Eu queria, além de prestar contas para vocês de como anda o processo, mostrar que o Estado não está numa dormência, à espera de um outro cenário de crise. Nós somos uma defesa civil jovem. O Estado tem a segunda maior área, a segunda área do mundo com a maior recorrência de fenômenos meteorológicos. Não quer dizer que são desastres isso. Os desastres são criados porque as crises são mal gerenciadas. Se uma crise é bem gerenciada, ela não se transforma num desastre. Você tem informação, tem evacuação, tem uma estrutura de reabilitação da região afetada rápida, você vai ter a crise, você vai conviver com ela, vai se reabilitar ela e vai retornar ao convívio como era antes, mais rapidamente. As marcas do desastre, elas são menores quando você está preparado. Então, essa defesa civil jovem que o Estado tem hoje, ela muda esse conceito no que diz respeito a essa análise, e é simples. Os senhores começam a conversar hoje junto da área pública, e você começa a se defrontar com algumas pessoas em colete laranja, algumas pessoas discutindo gestão de risco, as comunidades preocupadas com o alerta, e o alerta não veio, e o porquê que não veio. Então, para nós, é um exercício diário de você, a cada dia, estar melhorando o processo, encontrando quais os problemas que você tem para que isso seja realmente efetivo, mas principalmente a população nascendo e aflorando dentro dela a consciência de autoproteção. Nós temos que levar em consideração aqui a consciência de autoproteção. Nas últimas vezes que eu visitei os senhores aqui, eu visitei como empreendedor da obra da redragagem. Hoje eu estou visitando vocês como secretário de Defesa Civil. Lá o meu foco era só falar da redragagem. Hoje aqui eu discuto um pouco mais, até porque o momento é ímpar. Nós estamos falando de um cenário de crise, e o que nós temos que pensar para que uma crise dela não se instale novamente. Então, essa consciência de autoproteção que nasce hoje é um exercício que nós temos que fazer a todo dia. Quando o cidadão coloca uma casa em área alagada, ou uma área que não é possível de edificação, e a gente vai lá pleitear para ligar um ponto de energia para ele, um ponto de água, criando fatos, às vezes que não são verídicos, para poder propiciar isso, e burlando, às vezes, a própria legislação do município para poder atender o cidadão,
Nós estamos assinando um problema para o futuro. Junto. E o cidadão que está incorrendo nessa prática, ele está se sujeitando ao risco que ele está exposto. Não é dever só do Estado, é dever do cidadão cuidar do seu próprio risco. Se nós olharmos as fotos do passado, a gente não pode subjugar isso, porque não era tão conhecido o risco que estava exposto à cidade, porque senão 199 pessoas não tinham falecido. Porém, hoje é debatido. Então nós não podemos cometer o mesmo erro. Isso a gente tem que levar em consideração. Quando nós falamos de entender qual que é a consciência de autoproteção, tem que iniciar talvez esse processo também na formação dos jovens. Então, lá vem um projeto que o Estado tem que oferecer na escola, começando a atuar, isso vai ser multiplicado por todas as escolas de Santa Catarina, inclusive daqui, para que a gente forme essa consciência e esse profissional e essa pessoa com essa forma de analisar o meio que ele vive. Fenômenos meteorológicos nós vamos ter sempre, crises nós vamos ter sempre. O nosso trabalho é que vai dar uma ênfase para que essa crise não se transforme em um desastre. Então, queria que vocês levassem essa mensagem. A apresentação que eu vou fazer no início, ela fala do tema, e depois eu queria mostrar o que está atrelado a isso, que não são obras estruturantes, para que a gente saia daqui com essa visão que está sendo feito algo, não só a própria obra de redragagem, que é o licenciamento ambiental, como toda uma estruturação desse área da região. Eu antecipei, trouxe da última apresentação para a primeira, o projeto de melhoramento fluvial do Rio Tubarão. Eu não vou debater o início, porque já foi falado lá em cima pelo Newton, tá? A gente vai falar da fase atual para que sejamos breves. Nós tivemos no final do ano passado as audiências públicas de licenciamento ambiental. Elas ocorreram no município de Laguna, Capivari de Baixo e Tubarão. A participação nas 3 audiências eu acho que foi boa, pela minha análise, porque fizemos audiências que tínhamos 10 pessoas em outros municípios. Aqui tivemos elas sempre cheias e com bastante debate. E algumas pessoas que eu estou vendo aqui são participantes desses 3 dias que nós tivemos. O órgão licenciador captou todas as informações que foram prestadas na audiência. No mês de dezembro foram feitas 2 reuniões entre a equipe uma com a equipe da empresa que está fazendo o projeto e outra com a nossa equipe, com a Fátima, para entender o direcionamento que estava sendo dado dali em diante, se precisara de algo. Foi citado durante as audiências públicas o estudo do complexo lagunar por completo, não só do Rio Tubarão. Foi citado obras de contramedidas lá no município de Laguna. Então a gente foi discutir com o órgão ambiental se isso estava incluso no projeto da redragagem ou num projeto paralelo. Então isso ainda falta algumas respostas, são interrogações que o órgão ambiental ficou de nos repassar. Passado essa fase do final do ano, então, mês de janeiro, nós tivemos um contato com a Fátima, cobrando como estava esse posicionamento no início do ano, conversando com o presidente Alexandre Valtric. Só que no início de fevereiro a gente recebe um ofício da Fátima, demandado pela APA da Maria Franca, na verdade, não digo contrário, mas colocando uma série de condicionantes que, ao ler, você entende que é contrário, tá? Com uma conclusão de dupla interpretação, onde você entende o indeferimento, mas se você entende o deferimento, eu quero o recurso da compensação ambiental para mim. Então, você tem que entender como que é a disposição dessas situações. Isso ocorreu para nós recebemos esse documento no dia 13 de fevereiro, então nós não estamos muito distantes, tudo é muito próximo, por isso está bem fresco na cabeça, ninguém tem como esquecer disso. Então nós chamamos a empresa, fomos demandados pela Fátima para responder, porque somos um empreendedor no que diz respeito ao licenciamento. Nos reunimos com a empresa pediu um prazo até o final desse mês de março, nós começamos com eles no final de fevereiro, e para que eles fizessem a resposta de todos os questionamentos apresentados pela APA da Baleia Franca. Tecnicamente, é a interferência da obra
lá dentro da parte oceânica. Sedimentação, complexo lagunar, uma série de outras situações, mas aqui vale a pena lembrar, e eu questionei isso, a Fátima, que o plano de manejo da APA, ele ainda não está finalizado. Tá? Ele prevê normas e procedimentos claros para que você faça isso. Então, nós temos aqui uma subjetividade também. Nós temos uma legislação, uma posição subjetiva. Como eu não posso falar pelos técnicos ambientais, porque eu não sou, tá? Eu não sei como será a análise. Primeiro, ao licenciamento a gente sabe porque ficou algumas dúvidas com a Fátima que eles iam analisar, que é essa questão que eu falei antes das obras ou das ações ou da observação lá na questão do laguna, a ampliação do estudo ao complexo lagunar. Eu luto contra isso porque eu acho que isso é retroceder, nós não evoluímos, porque a obra em si ela já foi feita do redragagem, você estaria só fazendo a própria redragagem do rio. A diferença são as cotas, porque você ou mantém a situação da altura da boca da barra da laguna,